Shalom Adonai aos meus queridos inscritos do canal do Pastor Ronildo Gonçalves. Que bom! Hoje, neste vídeo, eu gostaria de falar sobre 7 princípios para um jejum que agrada a Deus. Você gostaria de aprender um pouco mais sobre jejum? Por isso, então, eu te peço que fique comigo até o final deste vídeo e eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre estes 7 princípios para um jejum que agrada a Deus. Você já se inscreveu no canal do Pastor Ronildo? Se você já é um inscrito, glória a Deus por isso, né? Aleluia! Se você ainda não é um inscrito, eu peço a você que logo aqui abaixo deste vídeo tem uma barrinha escrita inscrever-se, clica nela e se inscreva em meu canal. Quando você clica, vai aparecer um sininho do lado. Clica nesse sininho também para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no YouTube, né? O YouTube vai notificar você e você não vai perder nada do canal do Pastor Ronildo Gonçalves, tá bom? Vamos lá então a estes 7 princípios. Primeiro, não use o jejum como uma moeda de troca. Infelizmente é ensinado por aí dessa forma, né? Que o jejum ele pode ser usado como uma moeda de troca. Você faz o jejum e Deus é obrigado a te abençoar. Está errado este conceito, tá? Em nossos tempos, infelizmente, muitas práticas espirituais têm sido usadas com o único objetivo de tentar forçar Deus a realizar determinada coisa em favor das pessoas. Esse tipo de prática é questionável. Na Bíblia, quando as pessoas buscavam alguma bênção através do jejum, nunca era com uma postura de trocar o jejum por uma bênção, mas sempre numa atitude de humildade e dependência de Deus, sabendo que Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. Veja o exemplo do jejum realizado após a pregação de Jonas à cidade de Nínive. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas capítulo 3, versículos 5 até o 9. O jejum bíblico é aquele que busca a vontade de Deus antes da nossa. Nunca é uma moeda de troca. Até porque Deus não pode ser forçado a nada. Não é? Concorda comigo? Pois é. O segundo ponto é, faça o jejum mais comum citado na Bíblia. Qual é o jejum mais comum? O jejum mais citado na Bíblia é o jejum total de alimentos. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 e 1 Samuel, capítulo 20, versículo 34. Sabemos que o alimento é a necessidade mais básica que temos. Logo, é uma das coisas mais difíceis de ficarmos sem. Quando fazemos esse jejum, mostramos a nós mesmos e ao Senhor que estamos dispostos a dizer não à nossa carne em prol do nosso crescimento espiritual. Se tiver possibilidade, faça esse jejum, mas é importante que você se atenha à sua saúde, tá? Para você que tem algum problema de saúde, ficar sem alimento por longos períodos pode representar um risco à sua saúde. Então, por favor, vá lá, converse com o seu médico sobre essa prática e também peça orientações para ele. Terceiro é o seguinte, faça jejuns parciais e não somente de alimentos. Por N problemas, às vezes teremos dificuldades consideráveis para fazer jejuns totais de alimento por tempos mais longos, né? Por exemplo, alguém que tem um trabalho pesado, estafante, que exige muito esforço físico, né? Terá problemas sérios se jejuar totalmente de alimentos. Ou mesmo pessoas que tenham a saúde frágil por algum motivo. É nesses casos que entra um jejum parcial de alimentos. Temos na Bíblia algumas ocasiões em que o jejum foi parcial, em que o jejum parcial, né, foi usado. Por exemplo, Daniel e seus amigos decidiram jejuar das finas iguarias do palácio do rei e comer apenas legumes por um longo período de tempo, né? Daniel capítulo 1, versículo 8. O mesmo Daniel também fez outros jejuns parciais, que não envolviam alimentos. Como em Daniel capítulo 10, versículo 2, onde vemos relato que ele jejuou de comidas gostosas, né? Carne e vinho, e também não passou qualquer tipo de perfume no corpo. Outro caso interessante é quando Paulo orienta que os casais possam ficar sem sexo, numa espécie de jejum, para se dedicarem à oração. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Assim, jejuns parciais, não só de alimentos, também são aceitos por Deus na Bíblia. Vamos lá para o quarto. O quarto é o seguinte, quarto princípio, né? Tenha uma rotina de jejum. Apesar de podermos jejuar em momentos problemáticos de nossas vidas, buscamos a graça de Deus, como muitos servos deles fizeram. É muito saudável para a nossa vida espiritual que tenhamos uma rotina de jejum, totais ou parciais. Pode ser semanal, ou a cada 15 dias, ou a um tempo que você combinar com Deus, tá?
Isso será muito proveitoso, pois nos fará, em meio à correria do dia a dia, focarmos um pouco mais em nossa vida espiritual e em Deus. Nós observamos na vida de Daniel essa prática muito proveitosa. Comece planejando, por exemplo, uma vez por mês, para você ter a experiência de jejuar. Depois, coloque a cada 15 dias, né, e assim por diante, tá bom? Vamos lá para o quinto princípio. Cuidado com o jejum de alimento e água, aquele jejum que você tira tudo, né? Na Bíblia também temos uma modalidade de jejum bastante extrema e ela é realizada apenas em condições muito especiais, que é o jejum de alimento e água. Esdras fez esse jejum por um prazo pequeno, né? Esdras capítulo 10, versículo 6. E também temos relatos de Moisés e Jesus realizando esse tipo de jejum por 40 dias, que são casos extremos e sobrenaturais que não devemos copiar hoje em dia. É o que eu penso, tá bom? Mas se você pensa diferente de mim, glória a Deus, aleluia por isso, faça. Pois foram específicos e não são ordens de Deus para nós. Podemos realizar por breve tempo, mas sempre com muita cautela, pois jejuar de alimento e água por muito tempo pode gerar a morte ou sequelas graves ou gravíssimas, tá? Sexto ponto, jejue como Jesus ensinou. Jesus dedicou uma aula sobre jejum aos seus discípulos. Infelizmente, por causa da natureza humana na época de Jesus e também na nossa, certamente, as pessoas jejuavam para parecer espirituais e receber aplausos dos outros. Por isso, Jesus orientou: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 17. Essa orientação de Jesus foca no propósito de nosso jejum. O propósito deve se agradar a Deus, conectar-se com Ele e não se mostrar aos outros para nos aplaudirem. O jejum é algo pessoal entre nós e Deus. Esse é o jeito certo de jejuar. Observe que Jesus não gastou tempo explicando sobre jejum de alimentos, jejum parcial, jejum de outros itens, etc. Ele focou no propósito, que é o mais importante, tá? O propósito é muito mais importante. Sétimo, então, é como jejuar, por quanto tempo, que tipo de jejum fazer. Geralmente, quando alguém quer jejuar, fica meio perdido sobre como fazer na prática. Quero aqui dar algumas dicas práticas importantes para você começar a jejuar o quanto antes, tá bom? Vamos lá então. Dica A. Escolha entre o jejum parcial de alimentos, o completo de alimentos ou de outros itens. Escolha um desses. Ore a Deus dizendo a Ele do que você se privará e quanto tempo pretende fazer, quais seus propósitos serão, etc. Não existe nenhuma regra específica de tempo na Bíblia, tá? Não existe. Se alguém estiver impondo regra de tempo, a Bíblia não faz isso, tá bom? Lá temos jejuns de 24 horas, de vários dias e até de meses e anos, tá bom? O que vale é aquilo que você combinar com Deus em oração. O que combinar, cumpra. Caso escolha jejuar de outra coisa, que não alimentos, vale a mesma regra. Combine com o Senhor e cumpra, tá bom? Vamos lá então, a dica B. Comece devagar. Muitas pessoas saem combinando com Deus que vão jejuar parcialmente de determinado alimento por um ano, por exemplo, e acabam não cumprindo. Seja cauteloso. Melhor fazer algo mais simples e que cumpra do que algo que vai descumprir. Não seja precipitado, tá bom? Dica C. No dia em que for jejuar, tenha uma postura mais focada em Deus. O jejum não é uma simples abstinência de alimentos, é uma abstinência conectada com os objetivos espirituais. Por isso, no dia em que jejuar, programe momentos de oração, de reflexão, para pensar nos objetivos espirituais que tem buscado e conectar-se com Deus de forma especial. Assim, seu jejum lhe será mais proveitoso. Dica D. Dependendo do tipo de jejum, comunique às pessoas da sua casa que está fazendo, tá? Isso não vai contra a orientação de Jesus. É apenas para que haja certo respeito e colaboração na sua prática dentro do seu lar. Muitos brigam com os familiares quando estão jejuando porque os familiares não entendem aquela abstinência repentina e ficam preocupados, fazendo perguntas, né, ali o tempo todo e tal. E isso acaba irritando quem está jejuando. Melhor que pelo menos a família saiba, se você achar conveniente fazer isso, tá bom? Então eu acho interessante você avisar a família que você estará aí jejuando por um período. Faça isso.
Bom, acabou. Então eu peço a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu gostei, ative as notificações clicando no sininho. E Deus abençoe a sua vida, tá bom? Shalom Adonai. Um forte abraço, vou ficando por aqui então e nos veremos no próximo vídeo. Tchau!